Olá, seguidores do Conexão Sundance. Razão de aspecto, Cinemação, Getro.com.br e o Wannabe Nerd. Estamos aqui no 7º dia do Festival de Sundance 2020 e vamos agora para mais um filme da Sessão de Meia-Noite. Run, Sweetheart, Run. Corra, querida, corra. Né? O nome da diretora está aqui. É o primeiro filme... É o primeiro filme de terror que ela faz, é interessante isso, porque os filmes anteriores dela eram filmes de romance, né, e dramas familiares. Eu acho que existe uma contradição no filme entre a importância do tema e a sua execução, necessariamente, cinematograficamente falando, né? Se nós pensarmos na mensagem, né, o filme é realmente brilhante, né? Ele trata... do machismo estrutural, né? E da forma como as mulheres são tratadas na nossa sociedade, mesmo na sociedade moderna, né? Principalmente as mulheres menos privilegiadas, né? As mulheres de classes mais baixas e as mulheres aqui, especialmente nos Estados Unidos, de etnias minoritárias, né? Faz isso de uma forma inteligente. Foi definida aqui, inclusive, pela programadora de Sundance que apresentou, né? Que é o encontro às escuras do inferno, né? Que em português pode ser definido como o encontro das trevas, né? O filme conta a história da Cherie, que é uma secretária, uma assistente executiva de escritório de advocacia, que acabou de sair de um relacionamento tóxico e abusivo, né? E o chefe dela, que é amigo dela também, um pouco protetor, marca para ela encontros escuros com um cliente chamado Ethan, né? E o cara é rico, bonitão, todo saradão, tudo e tal, é hot, né? Aqui como se define. Ela está super empolgada para esse encontro, né? Então vai se preparar para o encontro, acaba tendo ali o primeiro dia da sua menstruação e ela não tem, ela está atrasada e ela não tem nenhuma espécie de absorvente disponível. E ela acaba indo para o encontro assim. Bom, chega na casa do cara, ele é rico, tudo maravilhoso, tudo começa bem, super educado, eles saem para jantar. E no jantar já acontece uma coisa esquisita, e aí o filme, isso é tudo o iniciozinho do filme, né? Chega na casa dele e ela é atacada pelo cara e sai fugida, e o cara começa a persegui-la e começa então uma caçada pelas ruas de Los Angeles, né? O cara é bem relacionado, é rico, ele encontra ela em todos os lugares, ele tem a colaboração da polícia, né? E ela tem que fugir dele. Então essa é a premissa básica. Se fosse só uma caçada, seria uma espécie assim, de uma noite de crime feminista, né? A pessoa tentando escapar de alguém que está tentando matá-la, né? Tentando sobreviver até o início do dia. Mas, na verdade, lá na frente o filme tem uma virada, né? E que é uma virada, na verdade, conceitual, né? Não é necessariamente um plot twist daquele que não está acontecendo algo que a gente não acha que está acontecendo, quer dizer, a premissa do filme é mantida, mas ele tem uma virada importante que muda o tom do filme, muda a nossa compreensão do que está acontecendo e leva o filme para um caminho que pode agradar ou desagradar completamente. Quer dizer, é o tipo de coisa que pode deixar o público mais engajado ou simplesmente perder totalmente o respeito da audiência, né, em relação ao que está acontecendo. Eu fiquei um pouco no meio do caminho, porque ao longo dessa jornada, né, o que vai acontecendo, o que vai aparecendo é que, à medida que a alegoria vai se formando em relação à falta de poder das mulheres, né, em relação à masculinidade tóxica e ao poder dos homens, né, e como se segue o caminho para o empoderamento feminino e quais são as questões importantes, que vão desde as coisas mais complexas, né, de por que uma mulher se submete a um relacionamento tóxico, até as questões relativas a se impor em relação ao próprio nome, né, quer dizer, as pessoas te chamarem pelo teu nome correto, e o tipo de opressão que as mulheres sofrem por coisas que são naturais para elas. Bom, não tenho dúvida que para o público feminino esse filme é de muito forte, muito impacto, né? A diretora depois no Q&A tava falando que quando ela escreveu esse filme, ela escreveu esse filme sentindo muita raiva, né? Ela tinha acabado de ter a filha dela
e o roteiro foi uma espécie de desabafo, né, sobre todas as humilhações e todas as opressões que ela sofreu ao longo da vida e que ela levou mais de 40 anos da vida dela para conseguir se impor e ter a própria voz, né? Então, realmente é muito importante. Agora, cinematograficamente falando, certo? Funcionou? Eu diria que em parte, ok? Eu diria que em parte. O filme é realmente surpreendente, né? E ele é tecnicamente bem executado, ele tá com boas atuações, mas eu acho que o problema do filme tá um pouco no roteiro, especialmente nos diálogos, né? E que são, em alguns momentos, muito óbvios. E também algumas conveniências de roteiro que, assim, eram desnecessárias, né? Só para dar um exemplo hipotético, assim, imagine, isso não acontece no filme, certo? Isso não acontece no filme, né? Mas imagine que você está sendo perseguida num helicóptero com outro helicóptero te seguindo, aí o teu helicóptero cai, morre todo mundo no helicóptero, menos você. Né? E aí, menos o protagonista. O protagonista fica vivo, né? Para que o antagonista possa buscá-lo, certo? Então, isso não acontece isso no filme, ok? Estou só dando um exemplo de algo análogo que acontece no filme e acontece mais de uma vez, né? Eu acho que ele também não tem uma resolução em relação ao papel do chefe dela. Acho que isso é algo que fica em aberto, né? E também tem umas outras conveniências que estão, assim, um pouco relacionadas a, digamos, as habilidades do agressor, né? Que em determinados momentos, assim, ele tem algumas habilidades que funcionam ou que não funcionam, a depender do que? Da necessidade do filme, certo? Então, acho que falta um pouquinho essa coerência e isso acaba prejudicando se você for analisar o filme na técnica, certo? Mas a mensagem do filme é muito poderosa e eu acho que o público feminino vai se identificar. E eu acho que se você é um homem e ficar ofendido com esse filme, em como o filme retrata o antagonista, é porque você precisa realmente repensar a sua visão de mundo, certo? Claro que ali tudo é uma alegoria, né? E uma situação extrema, tá levado ao extremo do exagero. Mas eu acho que a gente precisa ver esse filme de olhos bem abertos e principalmente de mente bem aberta para entender do que ele está falando, né? E a gente conseguir compreender também qual é o lugar do discurso dessas mulheres, né? E ter um pouco de empatia. Mas infelizmente eu não posso dar uma nota muito alta para esse filme porque ele não tem uma execução tão boa assim, certo? Então eu diria que, considerando assim, o poder da mensagem, as interpretações que eu gostei e a técnica do filme, eu posso deixar o filme com uma nota 7, que seria um 3,5 de 5, né? Eu acho que o filme é um pouco sabotado pelo roteiro, principalmente, né? Que é interessante porque o roteiro e a direção são escritos pela mesma pessoa, né? Mas a direção do filme é melhor do que o roteiro propriamente dito, certo? Run, Sweetheart Run fica então com 3,5 estrelas de 5.